Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à Igreja Red, que alegria para nós receber cada um de vocês nessa manhã, aqueles que também nos acompanham de tantas partes do Brasil e do mundo, sintam-se também parte desse momento. Nós estamos trabalhando uma série de mensagens nesse início de ano, no mês de janeiro, chamada Guia da Alegria para um Ano Difícil. Essa é a realidade. Não são as promessas vazias que nós ouvimos no Instagram, de pastores e líderes influentes dizendo que 2026 será o melhor ano da sua vida, o ano da vitória, o ano da restituição, o ano da prosperidade. Enquanto a vitória não chega, os boletos chegam, as mensalidades chegam, os desafios chegam, as notícias difíceis chegam. E nós corremos um risco, o risco de não nos alegrar. Tiago, como se alegrar diante desse cenário político, econômico? O Brasil virou uma esculhambação. Como se alegrar diante de circunstâncias tão desfavoráveis? Esse é o motivo da série. É por essa razão que nós estamos tratando esse tema. Pois nós precisamos começar o ano ajustando o nosso foco e corrigindo os nossos pensamentos. Pois como disse Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, um importante teólogo da história da igreja, para o cristão, a alegria é um dever. A alegria é um dever. Nós devemos nos alegrar. Temos muitos motivos, muitas razões para nos alegrar. É por isso que eu gostaria de hoje trabalhar Filipenses capítulo 3 e Filipenses capítulo 4. Eu quero mostrar para você, veja que interessante o que Paulo diz no início do capítulo 3, no versículo 1, ele diz: por fim, meus irmãos. Paulo agora está fazendo uma transição do que ele disse no capítulo 1, no capítulo 2, que estudamos nos últimos 2 domingos. E agora ele vai fazer essa transição, trazendo esse assunto final, onde ele vai nos trazer alguns desafios. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. E veja o que ele diz: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se. Nós podemos nos alegrar diariamente, porque a nossa alegria não está depositada ou fundamentada em circunstâncias. Ela não depende do que acontece conosco. Ela não depende das nossas conquistas, elas dependem única e exclusivamente de alguém que nós conhecemos, o nosso Senhor Jesus, aquele que deu a vida por nós, e nossas vidas hoje estão em suas mãos, em controle absoluto da sua soberania, e nós podemos descansar, devemos nos alegrar. Não apenas no capítulo 3, versículo 1, Paulo diz isso, mas no capítulo 4, versículo 4, Paulo vai repetir essa ordem, que é um imperativo, é um mandamento. Ele está dizendo: alegrem-se sempre. Paulo está dizendo que nós precisamos aprender a praticar a alegria. Como vimos aqui no início da série, a alegria, ela é um mandamento. A alegria, ela não depende de circunstâncias, mas nós precisamos aprender a se alegrar, porque não sabemos como desfrutar dessa alegria. Essa alegria se encontra em Cristo. Quando nós colocamos Cristo no centro, quando Cristo ocupa o lugar que Ele deve ocupar na nossa vida, então a alegria encontra onde morar. E ele enfatiza isso novamente, ele repete, ele diz: eu repito, alegrem-se. Quantas vezes Paulo repetiu alegria aqui? 3 vezes pelo menos nesse trecho, pequeno trecho que estamos vendo. Não é à toa que a carta de Filipenses é conhecida como a carta da alegria no Novo Testamento. Pois em uma pequena carta que Paulo escreve a essa igreja de Filipos, uma colônia romana,
vivendo debaixo de tensão constante por conta da perseguição dos romanos. E Paulo diz a eles: olha, não olhem para as circunstâncias, olhem para Cristo, se alegrem no Senhor. E essa carta é chocante, porque Paulo escreve essa carta a partir de uma prisão. Paulo está preso, Paulo está sofrendo, Paulo não tem liberdade, mas Paulo se alegra. Então Paulo vai compartilhar conosco, ele diz no final da carta: eu aprendi um segredo. E ele compartilha conosco esse segredo, como nós podemos nos alegrar sempre, todos os dias, não importa qual é a situação. Qual é o segredo? Cristo no centro. Tudo posso naquele que me fortalece. Não importa o que aconteça. Jesus é suficiente. Como nós dissemos aqui, não é que tudo vai dar certo. É que Jesus sempre será suficiente. Mesmo se a dor continuar amanhã, Jesus será suficiente. Se o plano atrasar, Jesus será suficiente. Se a resposta não vier, Jesus será suficiente. Se a vida apertar, Jesus será suficiente. Se o céu escurecer e o mundo acabar, Jesus será suficiente. Pois eu sou capaz de enfrentar qualquer coisa por meio daquele que me fortalece. Qual é o segredo? Jesus precisa ser o centro da minha vida, da minha alegria, da minha busca, da minha procura. Se Jesus não for o centro, qualquer outra coisa que você colocar no lugar será insuficiente. Porque Jesus não veio para ser um complemento. Jesus veio para ser o centro. Enquanto Jesus não ocupar esse lugar, a alegria não tem onde morar. Esse é o problema. Porque Jesus, ele não é apenas parte da sua vida. Jesus, ele é a própria vida. Jesus é o centro da nossa existência. Então, o grande segredo das circunstâncias, guarde isso. É isso que nós vamos aprender hoje. O grande segredo da alegria não é mudar as circunstâncias, é reposicionar o centro da nossa vida e da nossa existência. Enquanto Jesus for apenas parte da sua vida, a alegria sempre será incompleta. Pois, como disse o grande pregador Billy Graham, Cristo é o início, o meio e o fim. Cristo não é algo que você acrescenta para melhorar a sua vida. Cristo é a própria vida. Cristo é a própria vida. Se você quer entender o que Paulo está dizendo na carta de Filipenses, o suco de Filipenses é: Cristo é a própria vida, Ele é suficiente. Nós precisamos apenas colocá-lo no centro da nossa existência, e tudo ao redor então vai encontrar o seu lugar. Paulo escreve Filipenses 13:4 para compartilhar conosco ladrões da alegria. São coisas que concorrem com Jesus, que tentam ocupar o lugar de Jesus, que tentam roubar o centro de Jesus na nossa vida e na nossa história. Por isso que nós vamos olhar juntos hoje para Filipenses capítulo 3 e Filipenses capítulo 4, e nós vamos descobrir 6 ladrões da alegria, que o apóstolo Paulo nos alerta para que estejamos atentos, porque eles querem ocupar o lugar que pertence somente a Cristo, e ao ocupar esse lugar, eles roubam a nossa alegria. Quais são os 6 ladrões da alegria, de acordo com Paulo? O primeiro ladrão da alegria: uma religião sem evangelho. Ele diz no versículo 2, cuidado com os cães. A respeito de quem Paulo está falando? Ele está falando, olha, cuidado com o cachorro. Não é isso.
Porque o pessoal aí, os pais de pet já ficaram assim, não, peraí, como assim cuidado com os cães? Quem são os cães? Cães, no contexto do que Paulo está falando, são líderes de igrejas, dentro de igrejas, que estão enganando pessoas. Olha que interessante, ele continua dizendo o seguinte: aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Estava acontecendo algo na época de Paulo. Paulo sofreu muito com isso e as igrejas sofreram muito com isso. Por onde Paulo ia, esses líderes, como Paulo chama eles, cães, corriam atrás de Paulo para acrescentar algo ao ensino de Paulo. Eram falsos mestres, falsos líderes que pregavam um falso evangelho. Então eles queriam, sempre que Paulo ia embora de uma igreja, eles chegavam para tentar enganar os irmãos. Eles enganavam muitos irmãos, pessoas que acabavam sendo influenciadas, pessoas que acreditavam naquilo, pessoas sinceramente enganadas. Então Paulo traz um alerta: cuidado com os cães. E olha que pesado, que pesada a palavra que Paulo, o adjetivo que ele usa é pesado, não é? Muitas vezes eu ouço pessoas dizendo assim: Tiago, mas por que a gente precisa criticar outras igrejas ou líderes de outras igrejas? E veja, nosso intuito nunca é criticar uma igreja, um líder de uma igreja, mas é apontar os cães, os mutiladores que destroem a vida das pessoas, colocando, adicionando, acrescentando no evangelho aquilo que não é evangelho. E o grande problema disso é que a fé em algo errado te levará para o lugar errado. Acreditar em algo errado te levará na direção errada. Talvez não te levará na direção de Cristo. É por isso que Paulo, ele está nos alertando e dizendo o seguinte: nem todo líder espiritual leva você para Jesus. Aprenda isso, gente, acorda, porque aqui no Brasil é muito fácil enganar as pessoas. Gente, como é fácil. É muito fácil. É só você usar o nome de Deus. É só você se batizar e postar uma foto no Instagram. É só você ir se batizar nas águas do Rio Jordão que todo mundo vai aclamar você. Esse é crente. Esse eu vou seguir. Esse é de Deus. Nem todo líder espiritual leva você para Jesus. Alguns líderes espirituais, eles usam Jesus. Eles usam Jesus. Eles usam o discurso de Jesus. Mas eles tiram Jesus do centro. Eles não tiram Jesus do discurso, eles tiram Jesus do centro. Jesus está no discurso deles, mas Jesus não é o centro do discurso deles. Então o perigo não são homens e líderes que negam a Jesus. Deixa eu te fazer prestar atenção uma coisa. Você não precisa temer os líderes que negam Jesus. Sabe que líderes que você precisa temer? Líderes que usam Jesus como ponto de partida, mas que levam para outro lugar. É desses que Paulo está falando. Gente que usa a camisa 100% Jesus, mas que sua mensagem não é sobre Jesus. É sobre eles. É sobre os projetos deles. Jesus é apenas um recurso que eles usam, poderoso, para manipular pessoas. Fique atento. O Brasil está cheio de cães dentro das igrejas. São mutiladores. Eles destroem a vida das pessoas. Esse ano, se Deus quiser, nós vamos lançar um novo livro como igreja, baseado numa série antiga da nossa igreja chamada Machucados pela Igreja. Quanta gente tem chegado até aqui cansada. Gente que não acredita mais na igreja. Pessoas que dentro da igreja
não conheceram o evangelho de Jesus, mas que foram influenciadas por um pseudo-evangelho diabólico, pregado por cães, por mutiladores, por líderes espirituais que parecem gente boa, mas que são cães. E o que nós precisamos entender aqui, o que Paulo está nos alertando, é que o evangelho não admite complemento. Não é evangelho, não é Cristo mais alguma coisa. Nesse caso, eles estavam dizendo que era Cristo mais circuncisão. O que significa isso para quem não compreende o contexto do Antigo Testamento? Em Gênesis capítulo 12, Deus chamou um homem chamado Abraão para construir uma nação, a nação de Israel. Em Gênesis 17, Deus ordena a Abraão que todo homem dessa nação fosse circuncidado como sinal dessa aliança. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus disse: Abraão, se você me amar, se você me obedecer, eu vou te abençoar. O sinal do nosso pacto, da nossa aliança, é a circuncisão. Então, para o judeu, a circuncisão não era um detalhe religioso, era uma questão de identidade, era um sinal visível de que você pertencia ao povo de Deus, ao povo de Israel. Era um lembrete na carne de que a vida inteira estava separada, consagrada e debaixo do senhorio de Cristo. Porém, algo aconteceu que mudou esse sinal. A partir do Novo Testamento, Deus faz um novo pacto. Há um novo pacto agora. Por meio de Cristo Jesus, que ofereceu por nós um sacrifício perfeito, um sacrifício completo. Nós não dependemos mais da nossa performance, nós não dependemos mais da nossa obediência à lei, ainda que a lei seja extremamente útil para nos ensinar a se relacionar com Deus e uns com os outros. Nós não dependemos mais da nossa obediência à lei para sermos abençoados, porque Cristo veio a esse mundo e Ele cumpriu a lei em todos os requisitos. Ele não pecou, Ele é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Ele pagou o preço, ofereceu eterna redenção, e não há nada mais que nós possamos fazer para merecer a salvação ou o favor de Deus. Ele fez. E sabe agora o que Paulo vai dizer no capítulo 3, Filipenses capítulo 3, veja só. Ele diz em Filipenses capítulo 3, versículo 3: pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Ou seja, nesse novo pacto, a nova aliança, o Novo Testamento. Por que Antigo Testamento e Novo Testamento? Antigo Testamento, Antigo Pacto com Israel. Novo Testamento é o novo pacto, porque ao longo da história, Deus foi desvendando, revelando o seu plano, e agora o seu plano não é mais apenas para um povo único e exclusivo chamado Israel, uma etnia, mas agora o seu povo abrange pessoas de todas as raças, de todos os tribos, de todas as línguas e nações. O seu povo agora se chama igreja, e o sinal do pacto de Deus com a igreja, sabe qual é? O Espírito Santo. O Espírito Santo em nós é o selo, é a marca da presença de Deus na nossa vida. Deus, por meio da sua obra na cruz, por meio de Cristo Jesus, agora permite que o Espírito Santo dele, a presença dele em nós, ele habita em nós. Nós somos casa de Deus. Não precisamos mais de sinais externos. Nós temos um sinal interior. E o que Paulo está dizendo aqui é que Cristo é suficiente. Não é Cristo mais circuncisão, não é Cristo mais alguma coisa. A partir de agora, a partir da obra de Jesus, em que Ele declarou está consumado, o Evangelho não admite complementos. Então não é Cristo mais desempenho, como muitos vão pregar por aí. Também não é Cristo mais tradição. Porque eu não vou citar nomes, eu vou lutar muito aqui para não citar nomes, vocês me conhecem.
Mas há um novo movimento agora de pessoas dizendo, não, mas a tradição da igreja, não é Cristo mais tradição, é Cristo, somente Cristo. Não é Cristo mais mediadores. Não há nenhum mediador entre nós e Cristo Jesus. Não há ninguém, como diz Atos capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte a nós, Novo Testamento: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome. Que outro nome você ouviu? Não há outro nome. Só há um nome pelo qual importa que os homens sejam salvos: Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5 diz: há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. Há um só Deus e um só mediador: Jesus Cristo. Qualquer outro mediador que for apresentado a você, qualquer outra pessoa que você for convidado a adorar, que você for convidado a orar, não é evangelho. É acréscimo. Cuidado com os cães, porque é somente Cristo, ninguém mais. Não é Cristo mais dias sagrados, não, é Cristo, mas você também precisa guardar o sábado. Cuidado. Ah não, é Cristo mais líderes espirituais, é Cristo mais alguma coisa. Não, mais alguém. É o fulano de tal, que eu preciso me dobrar diante dele, o que ele fala, não existe isso, é somente Cristo Jesus. Por isso Paulo continua dizendo: alegramos-nos no que Cristo Jesus fez por nós. É isso, não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Essa é a diferença entre religião e cristianismo. Como disse o Tim Keller sobre isso, como a religião funciona: se eu obedecer, então Deus vai me amar e me aceitar. Se eu buscar o fulano de tal, um mediador, se eu me submeter ao líder espiritual tal, se eu praticar essas regras, se eu guardar esse dia sagrado, então Deus vai me amar. Isso é religião. Como o cristianismo funciona, o evangelho funciona: eu sou amado e aceito, portanto, eu desejo obedecer. Eu sou amado, eu sou aceito. Cristo pagou o preço pelos meus pecados, e agora a minha obediência não é um meio para alcançar salvação, é uma resposta a esse grande amor que já me alcançou. É isso. Essa é a diferença do evangelho. Nós precisamos entender essa diferença, como Paulo diz: não conto mais com a minha própria justiça que vem da obediência à lei. Não, isso não adianta mais. Mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Sabe como nós somos declarados justos? Não mais pela nossa performance, não mais pela nossa obediência, nós somos declarados justos por meio daquilo que Cristo fez. Muitas pessoas vão dizer, pastor, Tiago, mas que perigosa essa mensagem, porque aí o povo vai achar que pode viver de qualquer jeito. É exatamente por isso que Paulo diz assim: porque a graça superabundou sobre o pecado, agora continuaremos nós pecando? Claro que não. Se você não compreendeu a grandeza do amor de Cristo por você, então não há nada mais que Deus possa fazer. Porque esse amor de fato transforma a nossa vida. Mas agora nós não vivemos mais com medo, querendo agradar a Deus, porque senão nós seremos fulminados. Não. Nós agora obedecemos por gratidão. Nós agora agradecemos com descanso, porque nós sabemos que Cristo nos ama independente de qualquer coisa. Então entenda, se é Cristo mais alguma coisa, não é evangelho. Fique esperto com os teus ouvidos. Está ouvindo mensagem no YouTube, você está vendo líderes no Instagram. Se é Cristo mais alguma coisa, não é evangelho. Se é Cristo mais alguém, não é evangelho. E por que é tão importante nós falarmos sobre isso? Porque a religião mata, a religião cansa, a religião adoece as pessoas. Deus não quer religião, Deus quer um relacionamento conosco, e por meio desse relacionamento Ele quer transformar as nossas vidas de dentro para fora.
o evangelho gera descanso, religião gera peso. Se aquilo que você tem vivido não gera alegria, então não é o evangelho. O evangelho gera alegria. É exatamente por isso que Paulo diz o seguinte: alegria é fruto natural de uma fé centrada em Jesus. Ele diz: alegramo-nos, nós nos alegramos pelo que Cristo fez por nós. Nos alegramos. Há um texto que eu adoro em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, diz: mas Deus. Eu adoro esse mas Deus. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o mas Deus. Inclusive a minha xícara hoje aqui, você pode prestar atenção, em inglês é but God. Baseado em Efésios 4. Mas Deus. Todas as manhãs eu tomo o meu café da manhã, lembrando quem eu era. Efésios 2:1 diz: nós estávamos perdidos em nossos pecados, mas Deus, que é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Ele diz no versículo 8 e 9, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Ele fez, mas Deus é isso. Que a gente possa todos os dias se alegrar naquilo que Ele fez por nós. Alegramo-nos pela graça de Jesus, que alcançou pecadores como eu e como você. Somente Jesus. Esse é o evangelho. Qualquer coisa que tire Jesus do centro, Jesus não divide a sua glória. Então não é evangelho, é um ladrão da alegria. E essa religiosidade tóxica vai destruir a sua vida. Segundo lugar, coisas boas no lugar errado. Segundo ladrão da alegria, são coisas boas no lugar errado. Coisas boas podem querer concorrer, competir com o lugar de Cristo. Paulo, ele diz no versículo 7, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Do que Paulo está falando? Quais são as coisas que ele pensava que eram valiosas? Deixa eu apresentar para você, nos versículos 5 a 6, Paulo vai falar tudo aquilo que ele jogou fora, tudo aquilo que agora se tornou insignificante diante de Cristo. O que ele fala nesses versículos, se você acompanhar na sua Bíblia, ele vai falar sobre a sua legitimidade como judeu. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sabe por que ele está falando isso? Porque esses cães entravam nas igrejas e eles ficavam se gabando de quem eles eram. Ah, porque eu sou isso, porque eu sou da tribo tal, porque eles apresentavam o seu currículo e eles tentavam mostrar que eles eram melhores que Paulo. Então as pessoas seguiam eles. Então Paulo dá o currículo dele. Paulo diz, olha, eu fui circuncidado com 8 dias de vida. Sabe o que isso significa? Paulo não é um judeu prosélito que foi enxertado em Israel. Paulo é alguém de nascimento em Israel. Ele é um judeu puro. Sou israelita de nascimento, eu sou puro. Mais do que isso, ele diz, eu tenho um status importante dentro de Israel, porque eu faço parte da tribo de Benjamim. Eu sou um verdadeiro hebreu. Porque existia uma discussão entre o povo de Israel por conta do passado, por conta dos ataques da Síria, da Babilônia, por conta de uma miscigenação entre os judeus. A tribo de Benjamim foi a única que se manteve fiel ao pacto de Deus. Então, Paulo está dizendo assim, eu sou parte da tribo de Benjamim, a tribo mais top. Status. Paulo fala o seguinte, eu tenho influência. Não, peraí, Paulo não é apenas judeu de nascimento da tribo de Benjamim. Paulo, ele é um fariseu. Existiam 4 grupos no meio do judaísmo, 4 grupos principais. Existiam os essênios, existiam os saduceus e existiam também os fariseus. Dentre esses, o grupo dos fariseus era o mais top. Os fariseus eram a elite intelectual de Israel. Paulo fazia parte da elite. Fariseu. Que orgulho.
Lembra dos fariseus? Eram aqueles que chegavam diante das pessoas, estufando o peito, batendo a mão no peito, dizendo: Deus, obrigado, porque eu não sou como esses homens miseráveis. Eu sou um fariseu. Eles se achavam. Paulo era um fariseu antes de conhecer a Cristo. Ele fala da sua performance, extremamente obediente à lei, cumpridor da lei. Além disso, moralidade quanto à justiça, cumpria a lei com todo o rigor, inclusive perseguidor da igreja. Paulo está mostrando o currículo dele. E para um judeu, ele olhar para isso e falar assim: uau! Sabe o que Paulo então diz? Paulo diz o seguinte: sim, todas as outras coisas agora, todas essas coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Repara nessa palavra que ele usa aqui: ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus. É um ganho inestimável. Nada disso se compara com aquilo que eu encontrei em Cristo Jesus. Ele continua dizendo, olha só, olha que pesado isso. Por causa dele, por causa de Cristo, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo. Lixo. A fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Sabe o que Paulo está falando? Para mim tudo isso aqui virou lixo. Isso é lixo. E pasme, sabe qual é a palavra que Paulo usa no grego? A palavra que Paulo usa no original é estrume. Nossa, Paulo, não tomou seu remédio hoje, Paulo? Paulo descobriu um segredo. Cristo é incomparável. E esse é o problema da nossa vida. Nós acordamos todos os dias procurando nas conquistas, no que fazemos, nos nossos títulos, algo que satisfaça a nossa vida. E é por isso que somos tão infelizes. Sabe por quê? Entenda isso. O vazio do coração não é falta de algo, é falta de alguém. Cristo precisa ocupar o centro da nossa vida. E é por isso que ele diz: eu considero lixo a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. O que Paulo está dizendo é: eu preciso habitar em Cristo para poder experimentar essa alegria. Eu preciso que Cristo seja o início, o meio, o fim da minha vida. Eu preciso estar nele. Como disse Russell Shedd, nosso contentamento não deve se fixar nos sucessos dessa vida, mas no relacionamento infindável com nosso Senhor. O nosso contentamento, a nossa alegria, a nossa satisfação não pode se fixar nas conquistas, mas em conhecer a Jesus cada dia mais profundamente. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Cristo como fonte de valor e alegria na sua vida é idolatria. Ídolos não são feitos apenas de gesso. Existem ídolos do coração, que tentam ocupar o lugar de Cristo na nossa vida. E veja, como eu disse, ídolos não são necessariamente coisas ruins, são muitas vezes coisas boas, mas que aos poucos passam a concorrer com Cristo, passam a competir com Cristo, passam a ocupar o lugar de Cristo na nossa vida. Pode ser qualquer coisa: carreira, dinheiro, corpo, beleza. Como disse João Calvino, o coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos. Todos os dias nós estamos fabricando novos ídolos. Todos os dias. Tiago, como eu posso reconhecer esses ídolos na minha vida? Talvez uma pergunta pode te ajudar a reconhecer os ídolos. O que te faz se sentir feliz e valorizado? O teu relacionamento diário com Cristo? Ou ir na academia cedo? É isso que te faz sentir feliz e realizado? Não há nada de errado em ir na academia. Pelo contrário, isso é excelente, cuidar do corpo. Mas se isso toma o lugar de Cristo, acaba se tornando um ídolo. E o grande problema com os ídolos é que mais cedo ou mais tarde eles destroem a nossa vida.
Então presta atenção. Um ídolo é quando nós transformamos algo bom em algo supremo. É aí que nós criamos um ídolo. Nós precisamos tomar cuidado. Todos nós temos ídolos e eles podem nos destruir se nós não os reconhecermos antes que seja tarde demais. Se o nosso coração não estiver completamente ocupado por Cristo, ele será ocupado por outra coisa. Nós vamos amar outra coisa. Nós vamos prestar toda a nossa adoração a outra coisa que não a Cristo Jesus. O nosso tempo, os nossos recursos. Você entende isso? Então, coisas boas no lugar errado são muitas vezes ladrões da nossa alegria. Porque a alegria depende única e exclusivamente de Cristo ocupar o centro do nosso ser, da nossa existência. Como disse John Piper, nosso propósito não é ser alguém, nosso propósito é encontrar alguém. Qual é a sua busca? Ser alguém ou encontrar alguém? E viver nele, habitar nele todos os dias. Mover a tua existência ao redor de Cristo Jesus. Terceiro ladrão da alegria, o primeiro é uma religião sem evangelho. Um acréscimo ao evangelho, que nos desvia de Cristo. O segundo são coisas boas, aparentemente boas, que nós passamos a almejar, mas que podem competir com Cristo e ocupar o lugar dele, e nós seremos tremendamente felizes. Terceiro ladrão da alegria é a estagnação espiritual. Paulo ele diz o seguinte: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição. Paulo entende algo que nós precisamos entender. Paulo vai falar de cinco coisas que nos levam a uma estagnação espiritual. E talvez o diagnóstico de muitos cristãos aqui seja esse. O problema pelo qual você não está experimentando a alegria é porque você está estagnado espiritualmente. Você não está prosseguindo, como Paulo diz. Você não está crescendo, você não está desenvolvendo. E eu sempre digo que na vida cristã não há tal coisa como estagnação espiritual. Ou você está crescendo, ou você está retrocedendo. Não existe meio termo na vida cristã. Ou você está crescendo, ou você está retrocedendo. E a grande pergunta é: o que te impede, o que está te impedindo de crescer, de prosseguir, de se aprofundar mais na pessoa de Cristo Jesus? Paulo vai citar algumas coisas, talvez você se identifique. Paulo vai falar sobre, por exemplo, achar que você já está bem. Tem muita gente que acha assim: não, já está bom, já frequenta a igreja, vejo o versículo do dia todo dia lá no celular, tá legal, né? Você acha que já alcançou. Isso te impede de avançar e experimentar mais. Talvez viver preso ao passado. Tem gente que está estagnada espiritualmente, porque, como Paulo diz, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Tem muita gente que vive de uma relação passada com Deus. Gente que você vai conversar e fala assim: não, porque quando eu tinha tal idade, eu fui no acampamento e lá Deus falou comigo. Puxa, mas Deus continua falando hoje. O que Deus tem falado com você hoje? Pessoas que talvez estão presas a mágoas, traumas do passado e ficam presas àquilo, ruminando, permitindo que a mágoa ocupe o seu coração e não estão avançando para descobrir quem Cristo é e praticando o evangelho, estão presas ao passado. Paulo vai falar no versículo 14 sobre perder o foco do alvo. Ele diz: prossigo para o final da corrida a fim de receber o prêmio celestial. Há um prêmio celestial. Deus está dizendo: gente, não parem no meio do caminho, continuem avançando, há um prêmio. Vocês precisam se render completamente a essa missão como povo de Deus, mas Deus vai recompensar. O Supremo Pastor tem uma recompensa, há uma medalha recebida não pelo mundo, um reconhecimento não do mundo, mas um reconhecimento do próprio Deus, de alguém que dedicou sua vida completamente a essa missão. Você quer um dia receber isso? Ou você prefere trocar essa premiação, esse reconhecimento de Deus pelo reconhecimento humano? Paulo continua dizendo que nos atrapalha em nossa estagnação e crescimento imitar as pessoas erradas. Sejam meus imitadores, há muitos que são inimigos da cruz de Cristo. Talvez você está olhando para o líder errado e a referência errada. E
e nós temos muitas referências erradas no Brasil, muitos influencers de Instagram usando Jesus no seu discurso, mas não conduzindo pessoas a Jesus, talvez conduzindo pessoas aos seus cursos. E Jesus faz parte do discurso, mas no final do discurso, compra meu curso. Jesus é o melhor meio para manipular pessoas. Porque não existe povo mais, infelizmente, não existe povo mais ignorante do que o povo cristão. Porque nós somos estagnados espiritualmente. Nós não somos como o povo de Bereia, por exemplo. Paulo diz, vocês precisam ser como Bereia. Tudo que eu pregava lá em Bereia, o povo ia para a Bíblia lá, para ver se realmente está escrito. Está escrito isso? Não, qualquer líder que fala lá no Instagram tem muita curtida, né? Fala lá tudo que você quiser, tudo que você desejar, tudo que você olhar, Deus vai te dar. Aí você fala, ai que lindo. Poxa, mas não tem nada a ver com o Evangelho. Então talvez você esteja olhando as referências erradas. E é por isso que você se frustra. Porque expectativas erradas te levarão a se frustrar com Deus. Porque você espera de Deus algo que Ele nunca prometeu. Continuando, viver com a mente nas coisas terrenas nos impede de avançar. Paulo diz, nossa cidadania vem do céu e de lá aguardamos ansiosamente a volta do nosso Salvador. Então a nossa cidadania está no céu. E sabe, quando a gente descobre a nossa cidadania, a gente quer estudar mais sobre aquilo. A minha família toda, ela vem lá da Alemanha. A gente descobriu isso por meio de uma pesquisa. Toda a minha família é alemã. Aí descobrimos que a família vem de Frankfurt, que a família vem da Bavária. Top, né? Nossa. E aí a gente quer colocar o quê? Quer colocar o adesivo da Alemanha. Sou da Alemanha. Porque eu quero ser melhor do que o brasileiro. Não é porque o alemão é melhor que o brasileiro. Eles são mais ricos, parecem mais cultos, né? Parece. Então quando a gente descobre a cidadania, o que a gente quer? O que Paulo está falando? A nossa cidadania não é Alemanha, Itália. Não, porque o pior tipo de gente são os que têm cidadania italiana. Meu Deus. Se acham. Já viu? Não, eu tenho passaporte italiano. Meu amigo, eu tenho um passaporte celestial. Eu sou cidadão dos céus. A minha pátria é celestial e lá a justiça, lá há um Deus que governa, lá há amor, lá existe vida para todos e não falta nada. É de lá que vem a nossa cidadania, é de lá que nós aguardamos ansiosamente o nosso Salvador. Então tire o teu coração das coisas terrenas e conecte teu coração ao céu. E começa a descobrir mais. Eu quero saber mais da minha cidadania. Eu quero saber mais do meu Salvador. Eu quero saber mais do que Deus tem para a minha vida. E isso muda completamente a minha vida. A forma como eu vou... Porque agora, gente, eu sou um cidadão do céu. E como cidadão do céu, o meu papel é refletir o céu. O meu papel é ser um sinal visível do céu onde eu estou. O meu papel é espalhar céu. O meu papel é proclamar, é anunciar o céu e a vinda do meu Salvador. E isso que nos atrapalha, a nossa estagnação tem como razão essa confusão do nosso coração. Nosso coração está nas coisas terrenas. Quarto lugar. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte. Olha que incrível isso, eu quero conhecer Jesus e experimentar. Sabia isso? Qual é o poder que ressuscitou Cristo? O Espírito Santo de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Cristo habita na minha vida. O poder da ressurreição. O que é o poder da ressurreição? O poder que Deus tem de gerar vida.
O poder que Deus tem de trazer harmonia e ordem no meio do caos. O poder que Deus tem de fazer novas todas as coisas. Eu tenho esse poder dentro de mim. Eu posso acessar esse poder e eu posso experimentar o poder da ressurreição, gerando vida dentro de mim. E por que eu não experimento? Porque eu não o conheço. Porque eu não gasto tempo com Jesus. Como disse John Piper, a maior necessidade em sua vida não é mais coisas, mais tempo ou mais dinheiro. Nossa necessidade mais profunda é conhecer melhor a Deus. Para poder experimentar o poder da ressurreição. Chega de estagnação espiritual. Talvez chegou a hora esse ano de você dar o passo além do domingo, porque o domingo não é suficiente. Isso não é comunidade, isso aqui é auditório. Há uma comunidade vivendo de fato como povo de Deus, se dedicando à missão de Deus nessa cidade, em seus lares, em seu trabalho. Um povo que se reúne durante a semana por meio de pequenos grupos. Um povo que estuda a palavra no sábado. Nós temos o Red College. Nós temos tantas opções para o crescimento espiritual. Vá além. Chega de estagnação espiritual. Chega de se contentar com uma fé medíocre. Há mais, há muito mais. E é daí que vem a alegria de experimentar, de conhecer e experimentar. Quarto, conflitos não resolvidos. Os ladrões da alegria. Religião sem evangelho, coisas boas no lugar errado, estagnação espiritual. Quarto lugar, conflitos não resolvidos. Filipenses 4:2 diz Paulo diz: agora suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolva o seu desentendimento. Que chato, né? Paulo tem que terminar. Paulo, no meio de uma carta tão linda, de coisas tão espirituais, Paulo tem que falar de um desentendimento, de um conflito dentro da igreja. Olha o que ele está dizendo. Parece que a Evódia e a Sintique tiveram um conflito dentro da igreja. Isso só acontecia lá na igreja de Filipos, porque na rede não existem conflitos. Ninguém aqui nunca teve um desentendimento com o irmão, com a irmã. Ninguém nunca teve aqui uma questão para resolver, nem com o pastor, nem com ninguém. O que ele está dizendo é: agora que vocês estão no Senhor. Paulo não está dizendo apenas vocês são cristãs, ele está dizendo algo mais forte. Vocês pertencem ao mesmo Senhor. Se Cristo é o centro da sua vida, então resolvam esse seu desentendimento. Sabe qual é o problema dos conflitos? É que o que acontece no conflito é que o ego vira o centro. E quando o ego vira o centro, a comunhão morre. E nós já aprendemos semana passada em Filipenses 2, que nós somos chamados a ter a mesma atitude de Cristo Jesus, que não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, cheio de razão, cheio de direitos, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana e tornando-se servo e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Esvazie-se do seu ego. Abra mão dos seus direitos. Abra mão da sua razão. Pois vocês só vão conseguir caminhar juntas se Cristo voltar a ser o centro da vida de vocês. E não suas preferências pessoais, não o seu ego. Então, Paulo não tenta resolver o conflito escolhendo um lado. Ele não diz quem está certo e quem está errado. Paulo nem entra no mérito da discussão. Ele faz algo mais profundo. Ele reposiciona o centro delas. Vocês estão no Senhor. A pergunta não é quem está certo. A pergunta é: Cristo ainda está no centro desse relacionamento? E talvez essa é a pergunta que nós precisamos fazer no meio dos nossos desentendimentos, no meio dos nossos conflitos. A pergunta não é quem está certo, a pergunta é: Cristo ainda está no centro desse relacionamento? Quantos casamentos, divórcios seriam resolvidos de maneira diferente se nós fizéssemos a pergunta certa? Conflitos não resolvidos roubam a nossa alegria. O coração deixa de girar em torno de Cristo e passa a girar em torno de mágoa, orgulho, necessidade de vencer. Entenda,
Desentendimentos fazem parte da vida cristã e conflitos fazem parte. Deus usa eles. Como disse o Paul Tripp, esquecemos que o objetivo principal de Deus não é mudar nossos relacionamentos para que possamos ser felizes, mas nos mudar por meio de nossos relacionamentos para que sejamos santos. Deus está usando o teu irmão na tua vida para te fazer amadurecer. Eu sempre chamo isso de santas tretas. Santos conflitos. Porque por mais que eles sejam difíceis, insuportáveis, Deus usa eles como um instrumento para nos santificar, para nos tornar mais parecidos com Jesus. Porque quando eu estou diante de um dilema e conflito e desentendimento com meu irmão, eu sou chamado a ter a atitude de Cristo. Então eu me esvazio e eu acabo me tornando santo, mais parecido com Ele. Portanto, Ele diz que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Que todos vejam que vocês são amáveis. Essa é a marca do cristão. Amor. A marca do cristão é o amor. Jesus Cristo disse em João 15:35, nessa marca, reconhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Você quer ver alguém que se diz cristão, mas não conhece Jesus de fato? É alguém que não ama seu irmão. O apóstolo João diz lá na carta dele em 1 João assim: se você diz amar a Deus, mas você não ama teu irmão, você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Porque Deus é amor. Porque Deus nos amou. E como pode alguém como eu, um pecador como eu, amado incondicionalmente, perdoado, não amar e perdoar alguém? Por isso, perdoar não é esquecer o que fizeram, mas é lembrar do que Cristo fez. É lembrar do que Cristo fez. Quinto lugar, ansiedade constante. Quinto ladrão da alegria, ansiedade constante. Paulo diz: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo que aquilo que precisa, agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Não vivam preocupados com coisa alguma. Sabe o que é essa preocupação e ansiedade da qual Paulo está falando? É essa tentativa de controlar o que não é nosso. A gente quer controlar o futuro. A gente quer ter o controle das circunstâncias. A preocupação, a ansiedade nasce quando assumimos um papel, um lugar que nunca foi nosso. Governar o futuro, controlar as circunstâncias, isso se torna extremamente pesado. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: orem a Deus, não se preocupem com coisa alguma, mas orem. Por que orar? Porque orar é devolver o controle para Deus. Deus, não está na minha mão, eu não governo o futuro. Ontem eu vi uma citação do livro do Cata, da Corrie ten Boom, que diz: não tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Não hesite em orar e entregar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Ele é um Deus tão bom. E Ele disse que nós não precisamos nos preocupar com nada. E Ele me convida a me aproximar dEle, colocar diante dEle aquilo que não cabe a mim. E confiar. Porque o nosso Pai Celestial, Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 6, nosso Pai Celestial está cuidando de todas essas coisas por nós. Então, a oração não necessariamente tira os problemas da nossa vida, mas ela nos dá um coração em paz. Ele diz: em vez disso, orem a Deus. E então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento, que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Eu posso experimentar a paz que excede todo entendimento. Então a paz não necessariamente vai resolver os problemas, mas essa paz, ela vai guardar você na perfeita paz. Como disse Michael Gorin, por que a oração é importante? A oração é essencial para a vida de fé cristã, porque é a maneira pela qual recebemos a nova vida de Cristo. Você quer experimentar o poder da ressurreição? Você quer experimentar a vida que há em Cristo? Por onde eu começo?
pela oração. Está aqui. Jesus Cristo disse: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. E o seu pai, que ama você, que tem um plano perfeito para a sua vida, ele te recompensará. Que recompensa é essa? Paz. Porque ele vai governar meu coração. E quando Cristo ocupa o centro do meu coração, tudo ao redor encontra o seu lugar. Minhas emoções fora de controle, meus anseios, meus medos, minhas necessidades entendem que Jesus é suficiente. E que se a dor continuar amanhã, Jesus ainda será suficiente. Se a resposta não vier, Jesus ainda será suficiente. Se a vida apertar, Jesus ainda será suficiente. Se o céu escurecer, Jesus ainda assim será suficiente. Então eu encontro paz, eu experimento vida. Uma mente governada por Deus encontra descanso. É aqui o nosso problema. Nossas crenças, nós pensamos errado, nós olhamos para a vida errado. Então Deus diz o seguinte para nós. Ele diz o seguinte, deixa eu voltar aqui. O versículo 4. Ele diz o seguinte. Versículo 8. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente, digno de louvor. Eu preciso permitir que Deus governe a minha mente, transformando meus pensamentos, mudando a minha maneira de pensar, permitindo que Ele governe meus pensamentos. Então minhas emoções vão encontrar um lugar de paz e de descanso, porque a minha mente sabe, meus pensamentos que controlam a minha vida sabem que eu tenho um Deus que se importa com a minha vida, que deu a vida por mim. E se Ele deu a vida por mim, o que Ele não me dará juntamente com o sacrifício e a obra dele na cruz? Jesus Cristo é suficiente. Quinto, sexto e último ladrão da alegria. E aqui vamos encerrar por conta do nosso horário. Olhar para as circunstâncias. Sexto ladrão da alegria, que tira Jesus do centro. Olhar para as circunstâncias. Paulo diz: eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Não importa a circunstância. Eu sou capaz de enfrentar qualquer coisa por meio daquele que me fortalece. E Paulo tem autoridade para falar. Lembre-se, quando Paulo escreveu isso, Paulo já tinha enfrentado inúmeras prisões, havia passado por açoites, havia passado e enfrentado o apedrejamento, havia passado pelo naufrágio, fome, nudez. Paulo havia sido picado por uma víbora e agora ele está preso. E aí ele diz: gente, aprendi o segredo de passar por qualquer perrengue. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu encontrei um segredo na vida. Cristo é o segredo. Como eu já disse, talvez esse é um dos versículos mais mal compreendidos da Bíblia. A gente tatua ele, o caminhoneiro coloca lá no paralama dele. Esse texto não está dizendo que a gente tem um superpoder para fazer qualquer coisa. Esse texto está dizendo que nós temos um super Deus que habita dentro de nós e que por meio da sua presença em nós, por meio de um relacionamento com Ele, eu encontro tudo o que eu preciso para enfrentar qualquer situação. Então sabe o que eu preciso fazer quando a vida apertar? Quando o cenário mudar? Quando o céu escurecer? Quando o político que eu não gosto governar? Sabe o que eu tenho que fazer? Parar de olhar para as circunstâncias
e olhar para o meu Salvador, que está sentado no trono, reinando, governando a história. E nada nunca saiu do controle de suas mãos. Nem um centímetro da história. Nada. Tudo está acontecendo de acordo com o seu plano perfeito. E quando eu tiver medo, eu preciso parar de olhar para o Instagram. E eu preciso olhar para Cristo. E lembrar o que a Corrie ten Boom disse. Se você olhar para o mundo, ficar angustiado. Se você olhar para dentro, ficar deprimido. Mas se você olhar para Cristo, encontrará descanso. Para refletir e praticar. Em primeiro lugar, enquanto Jesus for apenas uma parte da sua vida, a alegria sempre será insuficiente. Enquanto Jesus for apenas uma parte da sua vida, a alegria sempre vai parecer incompleta. Jesus não veio para ser um complemento. Jesus veio para ser o centro. E se Jesus não ocupar o centro, qualquer outra coisa que eu procurar tentar colocar no lugar não será suficiente. Pois como eu disse aqui, entenda isso, o vazio do coração não é falta de algo, é falta de alguém. Jesus não é só parte da sua vida, Jesus é a própria vida. Ele é o centro da nossa existência. E se Cristo ocupar esse lugar, a alegria tem então onde morar. É isso. Segundo lugar, existe alguma preocupação que você precisa entregar urgentemente aos cuidados de Deus? Essa é a hora, a gente vai entregar. Devolver para Deus o que pertence a Ele, pois nós não temos controle. O que ocupa hoje o seu coração, te perturbando, que você precisa render diante do Senhor. E por último, nada fará você mais feliz do que conhecer Jesus profundamente. Eu sei que para 2026 você tem muitos projetos, uma lista de desejos: emagrecer, comer bem, me formar, fazer isso, fazer aquilo, conquistar aquilo e conquistar aquilo outro. Mas eu quero dizer que não existe projeto mais urgente, não existe projeto mais importante, mais transformador, mais satisfatório do que decidir conhecer Jesus profundamente. Nada lhe fará mais feliz do que conhecer Jesus. Jesus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Jesus é uma fonte inesgotável de satisfação. Jesus é uma fonte inesgotável de descanso, de segurança, de paz. Jesus é uma fonte inesgotável de alegria. Amém? Feche teus olhos. Pai, nos ajuda a corrigir o centro da nossa vida. Nós descobrimos que o segredo não é mudar as circunstâncias, é a gente corrigir e realocar o centro da nossa vida. Nós queremos que Cristo seja o centro, o início, o meio e o fim da nossa existência. Nós queremos que Cristo ocupe o lugar dele como rei, governando sobre nossas vidas, sobre nossa mente, sobre nosso coração, sobre nosso corpo, sobre nossas emoções. E nós rendemos a Ti nossas preocupações, nossas aflições, nossos anseios e medos, porque sabemos que nossa ansiedade não acrescenta 1 centímetro, não muda 1 segundo da nossa história. Mas o Senhor tem nas Tuas mãos a vida de cada um de nós. O Senhor escreveu os nossos dias.
E na tua palavra o Senhor diz que tudo terminará bem, porque somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nós nos rendemos ao teu cuidado, à tua soberania, à tua suficiência. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.